E hoje nós vamos falar para vocês da importância que é fazer um bom escoramento, tudo que vocês precisam saber para fazer o escoramento de uma casa e não ter problema na hora de concretar. Chamo o Eric, sou aqui da construtora Edifilar. Hoje a gente está aqui na obra do Residencial Suzano. Esse daqui é o Mohamed, ele que é o engenheiro que está acompanhando essa obra aqui, ele que é responsável pela execução desse projeto e também pelo acompanhamento dessa obra. Ô Mohamed, aqui, para quem não sabe, pessoal, daqui são os pontaletes, tá? Tem gente que coloca pontalete de ferro, pontalete de madeira, desse jeito que tá aqui. Mas uma coisa que poucas pessoas sabem é que a importância, a distância de um pontalete para o outro é muito importante. E, Mohamed, como que é definida essa distância de um pontalete para o outro? Essa distância é definida em projeto, tá? No projeto de estrutura já veio marcando, já veio falando qual que é a distância, o espaçamento máximo de um pontalete até o outro. Aqui nesse caso, o nosso máximo aqui é entre 60 a 70 centímetros. Então aqui, como vocês podem ver, então no caso todos os pontaletes aqui, Mohamed, a distância é de 60 centímetros de um para o outro? Em torno de 60 a 70 centímetros um do outro. Essa parte de travamento das vigas, Mohamed, qual que é o problema que pode ter se não travar certo? Ela pode abrir, né? O único problema que ela tem, ela pode abrir e aí depois gera retrabalho para ter que ficar picotando, que não é o certo também, né? Então ela tem que ser bem travada para ela não sofrer deformação e ficar bem alinhada. Então assim, resumindo, a distância dos pontaletes é importantíssimo na hora de você fazer o escoramento de uma laje. Sim. Aqui já começamos a montagem da laje, então dá para explicar melhor como que funciona as guias. Ela passa no sentido ao contrário da treliça da laje. Sempre ao contrário do sentido. Então a laje está aqui, ela está ao contrário dessas guias de madeira que você falou que foi colocada. Sim. Para não acontecer o quê? Se ela tivesse na mesma direção, o que poderia acontecer? Não, na verdade não tem como montar na mesma direção. Ela tem que ser montada sempre no sentido oposto das guias. Do sentido da guia. Outra coisa importante também é sempre ter o projeto em mãos de laje e de armadura, a ferragem das vigas, para conferir de acordo com o projeto toda a armadura que vai dentro dessas caixarias aí e o sentido da laje também, o local de início, o término das vigotas. Tudo isso é importantíssimo para garantir a segurança da estrutura. Então todas essas caixarias aqui tem ferragem dentro delas? Todas essas caixarias tem ferragem dentro delas. Que problema que você já viu, Mohamed, de pessoas assim na obra, por não ter seguido essas orientações que você está passando? De ter botado a laje de qualquer jeito, ter feito o escoramento muito distante, ter colocado menos pontalete do que deveria? Na verdade, pessoal, na parte de escoramento, pode até acontecer acidentes fatais. Porque se o escoramento estiver mal montado, se ele não estiver travado, como essas diagonais aqui, ele pode tombar. Ah, então isso daqui que foi colocado de propósito mesmo, é um travamento. Isso, é um travamento entre eles para ele não... Porque se não tiver isso aqui, se ele ficar só pontual, ele pode escorregar e cair durante a concretagem. Ah, entendi. A pessoa vai andando por conta do peso do concreto que vai cair em cima da laje. Na verdade é porque com a movimentação das pessoas andando em cima, isso aqui pode escapar do local e na hora de que o concreto cair lá em cima, ele pode vir isso aqui. Então uma outra coisa importante, além de saber a distância dos pontaletes, é também a gente fazer o travamento. Isso, entendi. Mohamed, uma outra coisa também, uma dúvida, a questão das telas. Né? Toda laje, quando você concreta, você coloca a tela. Por que você tem que colocar a tela em cima da laje na hora de concretar? Essa tela a gente coloca para não trincar o concreto e também ela faz parte do dimensionamento estrutural da laje. Entendi. Então tem que ter a tela respeitando o projeto. Então até a espessura da tela que você compra é de acordo com o projeto estrutural. Isso, cada laje ela pode ter telas diferentes de acordo com o vão, com a sobrecarga. É crucial você seguir o projeto. Todo projeto estrutural de laje vem marcando qual que é a tela que você precisa colocar para aquela laje. Então tanto a tela quanto a ferragem, disso daqui tudo já foi tudo calculado e dimensionado pelo tudo pré-estabelecido em projeto. Ah, entendi. O que você queria mostrar? Eu queria compartilhar aqui também a parte que a gente tem aqui uma ficha que auxilia a gente na verificação de tudo isso que a gente está falando. A gente vai colocar na tela aí para vocês darem uma olhada depois, mais detalhadamente. Então assim, tudo que a gente fala, todos os tópicos, a gente vem fazendo um checklist para saber se está ok. Tá? Então isso aqui é um formulário que a gente da Edifilar tem para garantir a qualidade e a eficiência de todas as etapas. Tem vários tipos de laje, né? Essa daqui no caso, qual laje que é? Essa aqui é uma laje pré-fabricada, tá? Ela é dimensionada de acordo com o projeto. E ela é pré-fabricada porque ela vem pré-concretada. Essa parte de baixo aqui ela vem concretada, que é para auxiliar na montagem, e o complemento depois é feito bombeado no local. Ela tem um laudo na hora de comprar a laje,
que ela precisa verificar se é uma laje de qualidade, se não Na, é? na verdade, todas as, Qual que é o cuidado que ela tem que ter? todas as fábricas de laje, ela tem que ter o engenheiro responsável para assinar todas as lajes que eles fabricam, para saber se está de acordo com a norma, a questão estrutural, a questão de aço, para nada sair da norma. Visivelmente dá para identificar quando uma laje é ruim ou não? Dá para identificar se ela está bem feita ou não. Se ela está ruim ou não, você não consegue saber na obra qual que foi a dosagem certa do concreto que fizeram na fábrica. Você consegue saber algumas outras coisas, por exemplo, você consegue saber se o aço está dimensionado conforme o projeto, se ele tem certificação, né? Você olha aqui se você consegue encontrar. Esse daqui tem certificação. Você consegue encontrar fabricante do aço para saber se tem certificação. Agora, a parte do concreto que foi usado para fazer essa treliça é só no laboratório. Mas e aí, se a pessoa colocou uma laje ruim e barata lá, concretou, qual que é o risco? Ela pode cair? O que pode acontecer? É difícil chegar ao ponto de cair, mas ela pode fissurar, ela pode gerar flecha excessiva. Flecha excessiva, o que seria? Seria aquela barriga que a gente chama. Ah, entendi. Tá, e aí fica ruim para fazer o acabamento, fica aquele negócio visualmente feio, né? Entendi. Bom, então uma outra dica importantíssima aí em relação à compra da laje, né? Que a gente acabou de passar para vocês. O Mohamed, uma outra coisa importante. Eu tô vendo que aqui vai ser feito de isopor. Por que não tem, não vai ser feito com lajota? Na verdade, isso aí fica a critério, né? Ou do proprietário ou do responsável pelo projeto. Mas não muda nada? A função é a mesma. Não muda nada? Tem peso, nada? O peso, ele é mais leve, mas tem outras peculiaridades, né? Ele é termoacústico. Para quem quiser, por exemplo, colocar laje com isopor, quiser trabalhar com gesso liso, pode ter algum problema? Não pode dar mais trabalho para quem for executar. Mas problema não vai ter não. Aqui o preço é o mesmo também, entre lajota e isopor? Muda um pouco. Geralmente a lajota é um pouco mais barata, mas é pouco, é desprezível. Atualmente as pessoas estão fazendo mais com isopor do que com lajota, né? Isso, estão preferindo o EPS. Mas essa tela aqui, ela parece ser tão fina. Na verdade é a tela que está em projeto, né? É uma tela 15x15 com fio de 3 mm, de 3.4 mm. Que também está especificado em projeto. Foi dimensionado em projeto. Isso. Então, escoramento, distância de um para o outro, tipo de laje, tipo de tela que vai ser usado, tudo isso tem que ser feito. Tudo isso tudo dimensionado previsto em projeto. Bom, então a gente entende que o projeto estrutural é imprescindível, né? Tem pessoas que falam que na verdade não é, né? Na verdade não pode faltar o projeto estrutural. Bom, pessoal, então é isso, tá? Então, hoje a gente falou de escoramento, da importância que é você fazer um bom escoramento, da importância que é você ter a distância certa de um pontalete para o outro, alguns problemas que podem surgir devido ao mau escoramento, devido à falta de travamento adequado, entendeu? Então, assim, são muitos detalhes que fazem a diferença na hora de você fazer um bom escoramento para uma casa. Então é isso, pessoal. Obrigado aí por estar acompanhando nossos vídeos. A gente vai passar a compartilhar várias dicas de obra, das nossas obras que a gente executa, com o intuito de educar um pouco mais e também de dar dicas para que esses detalhes não passem despercebidos por você que está querendo tocar a sua obra.